A gente está de volta aqui com o nosso programa, tendo a honra de receber mais uma vez aqui no nosso estúdio a doutora Hagli Rossi. Obrigado mais uma vez, bom dia. Obrigada, bom dia. A gente vai falar de um assunto muito comum, as pessoas falam muito sobre isso, porém existem muitos estudos, né, principalmente fator de risco e tal, que são os caroços no pescoço. Esse carocinho aí que muita gente encontra, tem que ter uma atenção redobrada. Como que a gente pode detectar que aquele dali é um problema bem maior do que a gente imagina? Bom, em relação aos caroços no pescoço, a gente tem no mínimo 5 diagnósticos para ser feito, diferencial, né? Então, assim, depende da localização onde esses caroços aparecem, o tempo em que eles permanecem, né? E quais são os outros sintomas associados que venham com o aparecimento do nódulo. Então, quando a gente fala em caroço no pescoço, a gente tem que ver principalmente as localizações, que a gente chama muito de íngua. Então, a população, de forma geral, chama que são as famosas ínguas. E se confunde mesmo com íngua? Isso, a gente chama, geralmente a íngua, ela está associada com os linfonodos, que são a linfonodomegalia, o aumento desse linfonodo, que nada mais é que faz uma parte da proteção do nosso corpo. E geralmente eles estão mais localizados na região posterior do pescoço e região lateral. Então, quando a gente fala de íngua no pescoço, a gente fala de uma glândulazinha que está inflamada por algum dos motivos, né? Ou por uma amidalite, ou por uma infecção no dente, ou por uma questão de uma lesão na boca ou pele. Então, eu tenho esses aumentos nessas glândulas. Elas são mais dolorosas, principalmente em região, né, na lateral ou posterior. E esse é um dos diagnósticos, né? Quando a gente fala das ínguas. Quando a gente fala já na região mais anterior do pescoço, quando aparece mais esse nódulo, esse caroço no pescoço em região anterior, a gente tem outros diagnósticos, que a gente pode pensar ou num nódulo de tireoide, né, que ele pode estar aqui parente, ou a questão também de coisas que são como uma alteraçãozinha que a criança já nasce, que é o cisto tireoglosso, um cistozinho dermoide, que é um sebozinho que tem dentro, que pode estar nessa localização, ou pode ser um cisto também, que a gente chama de branquial, que também é a mesma coisa, que é uma malformaçãozinha que a criança tem, que isso não é um câncer, isso pode ser corrigido com uma cirurgia. E também tem a questão dos diagnósticos que a gente vai falar dos nódulos que podem ser associados ao câncer. Então, de acordo com o tipo de nódulo, localização e sintoma associado, a gente pode pensar no que pode ocorrer com esse nódulo. Pelo menos eu falo por mim, doutor, é muito comum, assim, não comum porque já aconteceu comigo, mas assim, não repentinamente. Na virilha, uma íngua, né? Muito comum, a gente vê lá, tá. Quando é nessa região aqui do pescoço, é algo mais grave? É um tipo de inflamação bem mais grave e agressiva? Às vezes, essa íngua que você tem na virilha, ela também pode estar associada com uma forma geral. A íngua, às vezes, no pescoço, ela não significa que seja alguma doença relacionada só daqui de cima. Ah, não? Não. Por exemplo, quando a gente fala em câncer de mama, ela pode fazer um caroço aqui, ó, sobre esse ossinho que nós temos aqui, sobre a clavícula. Então, às vezes a gente palpa um nódulo aqui, às vezes é uma metástase do câncer de mama, tá? Então, tá, às vezes eu tenho bem mais agressivo. Bem mais avançado. Às vezes eu tenho um câncer também relacionado a estômago, eu posso ter nódulo palpável em região cervical. Nódulo de pulmão, eu posso ter nódulo relacionado à região cervical. Quando ele está nessa região, porque já está bem avançado mesmo. Em relação aos outros órgãos, sim. Né? Por exemplo, se eu tenho nódulo na região do pescoço por uma infecção, que é mais comum, toxoplasmose, citomegalovírus, a gente tem ínguas generalizadas. Eu não tenho só no pescoço, eu tenho no pescoço, eu tenho em virilha, eu tenho em axila, eu tenho em vários outros locais. Quando eu falo em câncer, por exemplo, linfoma, eu posso ter nódulos em região cervical, em região de axila, em região de virilha, então eu posso ter vários nódulos, né? Então, assim, tanto doença benigna quanto doença maligna, eu posso ter nódulos generalizados. Engraçado que muita gente também tem problema aí nas glândulas, né, sebáceas e tal. Às vezes nasce uma íngua, uma glândula, né, uma pedrinha lá, como queiram falar. E às vezes as pessoas confundem muito, até ter um diagnóstico mesmo correto, é muitas dúvidas e fica com muito medo. Ai, nasceu um tumor aqui debaixo do meu braço. Então, ai, nasceu um tumor aqui no meu pescoço, já vou morrer, eu tenho um câncer. Não é interessante a pessoa já se autoconcluir ali dando um diagnóstico? Por isso que é interessante, a gente sempre fala aqui e bate nessa tecla de procurar um especialista no assunto, não é? Que entenda o que é isso. Isso é bem interessante em criança, porque assim, criança tem muito isso, muito linfonodo aumentado. Por quê? Porque ele está em contato com certos germes, mão no chão, mão na boca, e ele faz esse aumento de linfonodo. Quando é que a mãe tem que se preocupar com um linfonodo desse?
Por exemplo, ela aparece com uma íngua que não desaparece com 2 semanas, esse aumento começa a progredir, entendeu? E a criança começa a ter um desconforto, uma dor localizada, tudo. Mas se a criança não tem nada, não tem febre, não tem dor, aparece um nódulo, é uma coisa também preocupante, porque assim, ela não teve nada de quadro. Agora eu tenho uma gripe, eu fiz um corte, eu tenho uma lesão na boca, apareceu um nódulozinho, isso é comum. Isso é esperado para o nosso sistema imunológico, nossa defesa do corpo. Então, assim, o nódulo que a gente tem no pescoço, eu digo não tanto criança, mas já adulto, que permanece por mais de 2 semanas sem eu ter nada de outra doença associada, eu tenho que procurar um especialista. Agora, é engraçado, você falou da questão da febre, a gente sabe que muitas vezes a febre ali é uma defesa, né, do organismo e tal. Antes de aparecer qualquer glândulazinha, qualquer coisa em relevo ali que a gente perceba a olho nu ou então ao toque, e se a gente passa, por exemplo, uma semana ali com febre, a gente não vê nada, meu Deus, mas eu estou com febre, e do nada aparece. Isso também é um perigo, é um alerta? Não, às vezes o linfonodo, ele está associado com essa doença que você teve por causa da febre. Por exemplo, a gente vai e descarta quais são as causas desse outro meu sintoma, da febre. Então, assim, se eu não tenho nada associado com isso de doença infecciosa, só a febre baixa e o nódulo aumentando, aí eu tenho que ficar esperta, porque geralmente posso estar pensando em linfoma, tá? Porque assim, quando eu tenho um nódulo que está aqui, eu não tenho dor, eu não tenho nada, está crescendo e eu tenho febres todos os dias e é uma febre baixa, isso é muito associado com linfoma, que é um tipo de câncer. A sua experiência, eu sei que recebe muitos casos com relação a isso, esses tumores no pescoço, né, essas pedrinhas aí que a gente vê e tal, essas glândulas mais salientes, elas doem? E quando doem, ela é um tipo de câncer, é um câncer? Geralmente, quando dói, são quadros inflamatórios. Na maioria dos casos, a gente não pensa em câncer, tá? Então, são nódulozinhos bem doloridos, eles tendem a diminuir de tamanho conforme o tempo vai evoluindo, por mais que não sumam de uma vez só, eles podem regredir de tamanho. Quando eu tenho um nódulo associado a câncer, o nódulo associado a câncer não dói. Isso é mito. Então, assim, o nódulo associado ao câncer, ele tende a não doer no começo da evolução. Mas a partir do momento que eu tenho um aumento muito grande, eu tenho dor. Eu tenho dor porque eu estou comprimindo estruturas que tem aqui. Então, eu fico com dor. Principalmente se é abaixo de algum músculo que eu tenho um movimento mais preciso, como o esternocleido aqui. Então, aparece. Em outra oportunidade, né, até aqui nos bastidores mesmo do nosso programa, a gente, né, já viu que a gente pode fazer um toque aqui, encontrar algumas glândulas, a gente até se assustou, falei, tem algum probleminha aqui e tal. Todo mundo consegue fazer isso, né, em casa, pegando, e a gente tem uma região sensível até, a gente fala, o pescoço ele é uma região sensível, suscetível a doenças? O pescoço é que eu sempre digo, né, tem aquela história de que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. A mulher está mais importante, então. Porque imagina, o pescoço ele liga o seu cérebro a todo o seu corpo. Então, aqui passa estruturas muito importantes. Eu passo sistema vascular, eu passo sistema linfático, eu passo sistema digestivo, né? Eu passo sistema respiratório. Então, tudo está aqui. Então, qualquer coisa que eu tenho, eu estou em contato íntimo com tudo. Né? Então, assim, o nódulo que aparece aqui, eu tenho contato com o sistema digestivo, com o sistema respiratório, com o sistema vascular. Então, assim, quando a gente fala em relação a câncer e metástase, a chance de eu pegar um vaso e não conseguir mais tirar é grande, né? Então, assim, tudo é muito sensível aqui. Tudo é muito... Então, assim, por isso quando alguém fala assim, eu palpo esse negócio aqui duro. Então, assim, se a gente não tem o mínimo de conhecimento, às vezes a gente nunca palpou o pescoço, e a gente não tem nada. Não dá importância. Não dá importância. Então, quando você palpa a primeira vez que você deve estar colocando a mão no seu pescoço agora, você vai ver um monte de estrutura que às vezes mesmo, será que isso é normal? Será que isso é meu mesmo? E aconteceu isso com a gente aqui. Né? Porque a gente nunca palpou. Não dá importância. Ih, olha aqui, ó, tem um negócio aqui que eu nunca vi. Isso aqui é normal. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pega a primeira vez que nunca palpou, a gente vai pegar 2 nódulozinhos aqui em cima. Esses 2 nódulozinhos, eles estão associados com a bifurcaçãozinha das minhas artérias, então é normal. Às vezes eu palpo aqui embaixo, que são as glândulas salivares. Não, então quem bebe pouca água, isso aqui fica um pouquinho mais aumentado. Se eu tenho nódulo aqui, geralmente também é nódulo de glândula salivar. Tá? Então, o linfonodo, que a gente pode ficar menos despreocupado, ele geralmente aparece na região lateral e posterior do pescoço, tá? Em região mais anterior, a gente tem que ficar um pouquinho mais alerta,
né? E principalmente também aqui, em região de supraclavicular, em cima desse ossinho. Quando a gente tem um nódulo aqui, a gente tem que ficar também bem alertinho e procurar um médico para saber se esse nódulo aqui é só inflamatório ou tem alguma coisa a ver com o meu corpo aqui embaixo. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa. A doutora Hagli Rossi está aqui no nosso programa. É um instante só.